No âmbito das operações triangulares, no domínio do IVA, vamos responder a duas questões. Em primeiro lugar, o que são afinal estas operações triangulares? E em segundo lugar, como deve uma empresa portuguesa, um sujeito passivo português, resolver este tipo de operações consoante o vértice que ele ocupa no triângulo. E começando pela primeira questão, uma operação triangular, em termos de IVA, caracteriza-se pelo facto de o circuito físico dos bens não coincidir com o circuito documental, com o circuito das faturas. Ou seja, a mercadoria segue diretamente de um Estado-membro para outro, sem passar fisicamente pelo país do sujeito passivo ou da empresa intermediária. Existem as operações puras, triangulares, e vai ser por estas que vamos iniciar. E as puras triangulares caracterizam-se por apenas intervirem operadores de diferentes Estados membros da União Europeia, e em que os bens não saem do território da União Europeia. Mas para melhor exemplificar esta questão das operações triangulares, corremos mesmo a uma linguagem mais metafórica, onde colocamos um triângulo e neste triângulo identificamos no vértice que eu designei por A, o sujeito passivo A, a empresa A, que está registada no Estado-membro 1. E depois no vértice B, o sujeito passivo B, registado no Estado-membro 2. E no vértice C, o sujeito passivo C, está registado no Estado-membro 3. Uma operação triangular poderia ser definida da seguinte forma: a empresa A, registada no Estado-membro 1, vende bens a empresa B, um sujeito passivo B, registado no Estado-membro 2, que por sua vez revende esses mesmos bens ao sujeito passivo C, registado no Estado-membro C. Os bens em termos de faturas, os bens faturados por A a B e por B a C, são enviados diretamente do Estado-membro 1 para o Estado-membro 3, não passando fisicamente pelo Estado-membro 2. Esta operação é uma pura triangular, como referi. O circuito físico dos bens não coincide com o circuito das faturas e estamos perante três Estados-membros, portanto, todos distintos, e, efetivamente, os bens não saem do território da União Europeia. Mas para exemplificarmos ainda melhor isto, vamos fazer uma abordagem para já através de três exemplos. E vamos fazê-lo numa perspectiva de uma empresa portuguesa. E essa empresa portuguesa vai assumir um vértice distinto ao longo de cada um dos exemplos. No primeiro exemplo, a empresa portuguesa está no Estado-membro 1. O Estado-membro 1 é Portugal. E a empresa portuguesa é ali o sujeito passivo A. E depois vamos rodar para ver como é que a empresa portuguesa vai proceder, vai resolver estas questões em termos de declaração periódica do IVA, estando ela na origem, sendo ela o intermediário ou sendo ela o destino, ou seja, quando está no Estado-membro 3. E o primeiro exemplo, vamos posicionar a empresa nacional, a empresa portuguesa, como vendedor, e portanto está na origem. Portanto, a nossa empresa
está no vértice A do triângulo, é o sujeito passivo que está no Estado-membro 1. Portugal aqui é o Estado-membro 1. A empresa A, Estado-membro 1, portanto, no vértice A. A nossa empresa é a Luso ABC Limitada, de Portugal. Depois temos no vértice B, Estado-membro 2, uma empresa de Espanha, um sujeito passivo de Espanha, e no Estado-membro 3, um sujeito passivo lá registado de França. Ocupa aqui o vértice C. E em termos de narrativa, poderíamos dizer que a nossa empresa Luso ABC Limitada, de Portugal, vende mercadorias, por exemplo, à empresa espanhola comercial ibérica, por 20 mil euros, que por sua vez revende a uma empresa francesa, ocupando ali o Estado-membro 3, o vértice C, França. E o transporte é feito diretamente de Portugal para a França. Portanto, a Luso ABC vende mercadoria à Comercial Ibéria de Espanha, que por sua vez revende ao sujeito passivo a empresa de França e os bens são imediatamente transportados de Portugal, Estado-membro 1, para a França, aqui ocupando a posição do Estado-membro 3. Mas vamos resolver isto na ótica do Estado-membro 1, do sujeito passivo português. É importante em tudo isto a empresa portuguesa, desde já, e aquilo que nós verdadeiramente temos de tratar é de faturas, não é? E verificar o número de identificação fiscal dos sujeitos passivos nessas mesmas faturas que a empresa nacional portuguesa vai recepcionar. E para tal, a empresa portuguesa deve recorrer ao VIES, que é um sistema de intercâmbio de informações de IVA, e aqui fazer a pesquisa dos números de IVA que vai efetivamente receber nessas faturas, porque só assim é que a operação terá validade em termos de isenções ou até do direito à dedução do imposto. Portanto, verificar os números de identificação fiscal, os números de IVA dos operadores. Mas como é que a empresa portuguesa vai resolver a questão? Ocupando ela o vértice A. Estamos no Estado-membro 1, somos a origem. E nesse sentido, a empresa portuguesa, neste primeiro esquema, que tipo de faturas a empresa portuguesa vai aqui contemplar? Nós vamos emitir uma fatura à empresa que está no Estado-membro 2. E, portanto, esta nossa fatura, ela tem um tratamento de transmissão intracomunitária. Portanto, a empresa portuguesa emite fatura AB, que aqui é de Espanha, isento de IVA, ao abrigo do 14, número 1, alineado do RITI, estamos a falar de uma transmissão intracomunitária, e, consequentemente, declaramos nós, obviamente, a empresa nacional, na declaração periódica do IVA no campo 7, a transmissão intracomunitária, isenta de IVA, não há nenhuma correspondência em termos de IVA, mas é preciso também declarar isto na declaração recapitulativa, que é esta aqui. A declaração recapitulativa das transmissões intracomunitárias, dirigimos isto ao quadro 4, país de destino, que neste exemplo seria Espanha, o prefixo é S, o tal número fiscal do adquirente, por isso é que eu referi que é preciso verificá-lo no viés, o valor 20 mil, isto é uma operação tipo 1, portanto é uma operação normal em termos de transmissão intracomunitária, venda para um país, neste caso um sujeito passivo de um Estado-membro. Um segundo exemplo, a empresa portuguesa vai ocupar aqui a posição como Estado-membro 2. E neste segundo exemplo, nós temos a nossa empresa Luso ABC Limitada, que compra bens à Itália
que aqui ocupa a posição A do vértice, por 10.000, e por sua vez revendemos a uma empresa de França por 12.000. Claro, compramos por 10, revendemos por 12, porque temos a nossa margem e o transporte é feito diretamente de Itália para a França. Ou seja, aqui nós somos o Estado membro 2, estamos na posição de intermediário. Compramos bens aqui ao Estado membro 1, Itália, por 10.000, revendemos esses bens ao Estado membro 3, França, e os bens são transportados diretamente de Itália para França. Nós aqui somos intermediário. Mas a verdade é que nós temos de tratar aqui de duas faturas. Aquela fatura que recepcionamos de Itália, pela compra que fizemos, e a fatura que emitimos ao C, portanto, a França. E estas duas faturas têm que ter um tratamento na declaração periódica do IVA. Bom, na aquisição, B, a empresa portuguesa recebe a fatura de A e registra como de uma aquisição intracomunitária de bens se tratasse, mas sem liquidar IVA, porque o IVA, para todos os efeitos, é pago no país do destino. E aqui o destino é França, porque é para lá que os bens são transportados. E, portanto, nós declaramos numa primeira fase, no campo 14, a declaração periódica do IVA, campo 14, que não há ali qualquer tipo de liquidação de imposto. Posteriormente, e na outra fatura, na fatura por nós emitida, B, que somos nós, emitimos uma fatura sem IVA a C, indicando que o devedor do IVA é C, portanto França, e que os bens foram expedidos diretamente de A para C. O tratamento desta operação é feito desta segunda venda, não é? A venda que nós realizamos aqui à Itália, portanto, e revende a França por 12.000, portanto, a revenda ao sujeito passivo francês tem que ser declarado no campo número 8 e por 12.000, portanto, vamos ali à declaração periódica do IVA. É no campo número 8 que corretamente se declara esta operação, pelos 12.000, não tem, obviamente, ali correspondência a IVA, mas também temos de passar na declaração recapitulativa do IVA, colocando no campo 4 o país de destino, o prefixo, o número de identificação fiscal do adquirente, o valor, que são 12.000, e aqui é uma operação tipo 4, tem que ser neste exemplo uma operação tipo 4, são operações triangulares do artigo 8º, portanto este artigo 8º define como regra geral que a tributação ocorre no Estado-membro de destino da mercadoria, isso vai acontecer através do mecanismo Revert Charges, e era assim que esta operação era resolvida, os tais 12.000. Depois, num terceiro exemplo, a empresa portuguesa vai ser finalmente o adquirente final, o destino final. Estamos no Estado-membro 3. Um exemplo para uma operação tipo 3 seria, nomeadamente, aqui nós somos o Estado-membro 3, portanto, a empresa portuguesa compra bens uma empresa de Espanha, que aqui seria o Estado-membro número 2. Esta empresa havia-os adquirido a uma empresa, um sujeito passivo de França, e os bens foram enviados diretamente de França para o nosso país. E, portanto, os bens, ao serem transportados de França para Portugal, o destino é Portugal, a empresa portuguesa tem de registar esta operação como se de uma aquisição intracomunitária se tratasse, declara no campo 12 o valor da fatura, autoliquida River Charge, o IVA, no campo 13 e permite-se a dedução do IVA no campo 22. Portanto, campo 12, o valor da fatura, 13, o IVA liquidado, inversão do sujeito passivo, adquirente a pagar o IVA, e a dedução
no campo 22, porque a taxa é de 23% e, portanto, a dedução dos bens no campo 22. E, portanto, seria assim que consideraríamos esta operação triangular, onde, desta vez, Portugal é o destino e, portanto, no fundo, estamos mais uma vez a utilizar aqui o previsto no artigo 8º do RITI, que define como regra geral a tributação ocorre no Estado-membro de destino da mercadoria, que é o Estado-membro 3, de acordo com o nosso esquema, e através do mecanismo do River Charge, ou seja, a inversão do sujeito passivo, é o próprio adquirente que paga o imposto no seu país, através da sua declaração periódica de IVA, do campo 12, campo 13, IVA liquidado. Isto para evitar registros múltiplos de IVA noutros Estados-membros, existe então assim uma medida de simplificação que está prevista no número 3 do artigo, total artigo 8º do RITI, que permite declarar estas operações como triangulares e deslocar a tributação para o destinatário final. E, portanto, liquida o IVA, mas permitindo a dedução, o código do IVA assim o permite, tratando-se de mercadorias, liquidamos e deduzimos simultaneamente o imposto. Portanto, é um tratamento de aquisição intracomunitária quando estamos posicionados no Estado-membro 3, o destino final. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.